Glória a Deus, aleluia. Salmo 27, verso 5, diz assim a palavra do Senhor: Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e me colocará sob uma rocha. Amém? Eu vou ler do verso 1 ao 5 agora. Amém, meus irmãos? O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, avançam contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem, ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e me colocará sob uma rocha. Amém. Pode sentar, meus amados. Queridos irmãos, o título dessa mensagem esta noite é Seguros. Seguros. É o título da mensagem que vou pregar nesta noite. Em vista de muitas adversidades, de muitas lutas, de muitas coisas que nos assombram até, eu vim meditando, até depois de conversar com uma irmã que estava um pouco agoniada por causa dos acontecimentos, que você olha no jornal, você não consegue ver ali entre 10 ou 50 notícias, vamos colocar 50 notícias, dificilmente você vê uma notícia boa. A maioria morreu, matou, explodiu, atentou, e explodiu um carro-bomba, e jogou míssil, e é doença. Dificilmente você consegue ouvir uma notícia boa, que teve porte de emprego, que teve, o governo melhorou a situação, dificilmente, não é isso? Os irmãos me perdoam que faz uma semana que eu estou resfriado, então a voz tem hora que dá uma falhada aqui. Ainda bem que vocês me ajudaram no louvor ali, viu? Que hoje, aleluia. Mas nós vemos isso aí, e isto, infelizmente, vai acontecendo, e vai acontecer, porque nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra, antes da volta do Senhor. E o Senhor nos colocou nesse lugar aqui como pregador do Evangelho, para anunciar o puro, santo, simples, porém poderoso Evangelho de Jesus. Sem mancha, sem mácula, sem nenhum artifício, sem nenhuma invenção, sem nenhuma emenda, tão puro e simples como Ele é, porque só a palavra do Senhor, pura e simples como ela resolve tudo. Alguém me questionou: pastor, você devia colocar um fundo musical para dar um chance nas mensagens que você prega, para dar, né? Porque aquele fundo musical mexe com as emoções, faz a pessoa chorar, ou faz sorrir, dependendo do momento. Se a palavra por si só, se a palavra de per si não mexer com todas as emoções possíveis num indivíduo, não é uma música que vai fazer isso. É lógico que a música ela passa, ela demonstra emoções, né? De louvor, de adoração e assim por diante, né? Românticas, conforme for por aí. Mas o que mexe conosco, que deve mexer comigo como pregador, como cristão primeiramente, como servo do Senhor, como pecador salvo em Cristo, é o poder da palavra, cortando lá dentro, transformando lá dentro e me mudando, para que aqui fora todos vejam que houve uma mudança realmente tremenda e gloriosa. E pela palavra nós temos observado que realmente os dias são maus e que as coisas vão de mal a pior, de uma certa maneira. Não que esteja fora do controle de Deus. Algumas pessoas já me questionaram: pastor, mas Deus está dormindo? Ora, não tosqueneja, não dormita o guarda de Israel. O nosso Deus não dorme. Algumas pessoas falam: mas pastor, será que Deus está num cabo de guerra com Satanás? Absolutamente. O nosso Deus é soberano. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno, Ele manda no cosmos, Ele manda em todo, Ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Não existe poder que possa sobrepor o poder do Todo-Poderoso Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe poder bélico, não existe poder de destruição em massa, não existe nada que seja mais poderoso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos que realmente as coisas que estão acontecendo hoje são cumprimentos do que foi dito, foi predito, foi anunciado pelos profetas, foi anunciado pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Logo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e comparamos com o que vem acontecendo, evidentemente, algumas coisas podem nos assustar. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: você e eu, nós, qualquer canto do planeta, Igreja do Senhor, por mais difícil que se levantem as lutas, por mais terrível que sejam as catástrofes, as tragédias, as mortes, as doenças, o desemprego, aquilo que vem e nos toma de assalto, por mais que sejam tremendos e terríveis isso, nós em Cristo, nós estamos seguros. E é sobre isso que eu vim falar aqui nesta noite. Depois de uma conversa com a irmã, ela disse assim: pastor, eu estou ficando um pouco angustiado, inclusive até um pouco temerosa, e estou entrando até em depressão, porque eu ouço na televisão, eu abro na internet, e ali estão pessoas postando sobre coisas que vão acontecer. É um planeta Nibiru ou Nibiru que está chegando, que pode chocar com a Terra. Alguma coisa que vai acontecer no sistema cósmico, é um meteoro, alguma coisa assim que vai acontecer, e isso está me tirando a paz. Aí você olha lá para a televisão, você abre um jornal de folha ou jornal televisivo, e você olha impresso, né, ou televisivo, e você olha ali, de repente você vê lá aquele coreano maluco querendo mandar mil de todo lado. Aí você vê ali a Europa com aquele poderio bélico que ele tem, você vê os Estados Unidos com o poder de destruição que eles têm. Então nós ficamos ali apreensivos, evidentemente, nós somos seres humanos. Mas eu quero te dizer, não temas, porque o nosso Deus nos mantém seguros. Não tenha preocupações, porque o nosso Deus... mas pastor, é difícil preocupar. É evidente que quando o pai fica desempregado, quando a doença chega, quando o luto chega, logicamente nós sentimos, evidentemente sentimos. Mas eu quero dizer com toda convicção e certeza na alma, na palavra com convicção plena, o que nós temos lido aqui no versículo 5. Nós lemos no versículo 4 que o salmista Davi dizendo que uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a formosura do Senhor no seu templo. A vontade dele era essa. Aí ele vem dizendo no versículo 5: pois no dia da adversidade, pois no dia da peleja, no dia da batalha, no dia da angústia, no dia da guerra, no dia da fome, no dia da perseguição, no dia da aflição, no dia das mais terríveis e tenebrosas adversidades que possam sobrevir, está escrito aqui: pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, e no recôndito dele nós estaremos seguros, protegidos, guardados para a honra e glória do Senhor. Aleluia! O salmista tinha essa convicção. No versículo 1 ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quem eu vou temer se o Senhor é o meu Deus, o meu guardador? Como eu tenho dito aqui desde o princípio, que não dormita, não tosqueneja, o guarda de Israel. Muitas vezes nós vemos as batalhas e as lutas e as coisas não saem como nós imaginamos, não saem tão bem como desejamos e pensamos, e ficamos: Senhor, e alguns até criticam Deus, onde está o Senhor? Quando um pai de família perdeu um filho, ele disse: onde está Deus que não viu que meu filho foi levado tão jovem? Ou alguém pode dizer: onde está Deus quando olha para essas atrocidades que são feitas com as crianças, de homens de 50, 60 anos que violentam terrivelmente criancinhas de 6 meses, de 2 anos, e elas perguntam: onde está Deus? Onde está Deus quando as coisas acontecem fora do nosso controle? Onde nós trilhamos um caminho, fazemos uma faculdade, lutamos na nossa empresa, alguma coisa nessa natureza, e as coisas não se encaminham, não se encaixam. Alguns perguntam: onde está Deus? Eu posso dizer que Deus está sentado num alto e sublime trono, de cujo poder está sobre todos e sobre toda a terra, sobre todo o cosmos. Um Deus que tem todo o poder para fazer milagres, maravilhas, para curar, para ressuscitar, para transformar. Este é o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós olhamos para toda a mídia e bem sabemos que existem muitos que fazem aquele sensacionalismo. Alguns são sinceros e são alertadores, são como profetas que estão dizendo: gente, olha só o que está acontecendo. Olha a Segunda Guerra Mundial, ou a Terceira Guerra Mundial está a ponto de explodir. Olha aí, os sinais no céu estão acontecendo. Alguns com sinceridade vêm e apontam. Tem uns que têm tido sonhos com um tsunami, inclusive aqui na nossa nação. Eu nunca tive.
Mas alguns têm e afirmam que vai acontecer. E eu não duvido, eu não estou afirmando que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que haveriam terremotos, que haveriam maremotos, que haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, e o amor de muitos não ia esfriar de tal maneira, uma maneira terrível, ia esfriar de quase todos. Mas esse evangelho ia ser pregado até o fim, para a glória do Senhor. Observe, o sensacionalismo, ele promove terror, promove espanto. Com o advento da internet, então, às vezes você olha lá, você pega umas pessoas, como eu falei, sinceras, tentando demonstrar as verdades, a sinceridade, o que pode acontecer e o que está acontecendo, de fato, de verdade, com a palavra. Mas outros fazem ali um sensacionalismo, fazem coisas assim que me entristecem, porque na verdade, o que tem para nós é a palavra de Deus em revelação. Há poucos dias uma pessoa me disse, não, a Bíblia é muito pequena para as coisas de Deus. Evidentemente que Deus é muito maior do que nós podemos imaginar, pensar ou imaginar. O apóstolo Paulo disse assim, olha, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, essas coisas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Na verdade tem coisas que nós não sabemos, mas o que é para nós, revelação de Deus, está na palavra. Suficientemente a palavra é para nós o que nós precisamos de revelação divina. Não precisamos de mais nada além da palavra. Somente a palavra para nós é suficientemente gloriosa para nos alicerçar, para nos dirigir, para nos fortalecer, para nos encaminhar, para nos auxiliar, para nos ajudar. E essa palavra que eu li aqui hoje, que eu quero viver na casa do Senhor, porque no dia da adversidade Ele vai me esconder no seu pavilhão. O que quer dizer isso? É proteção divina, é segurança. Eu tiro da mensagem esta noite. A igreja, ela pode ter certeza que está segura. Nós estamos seguros na presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Existem alguns pavores que ocorrem, que ocorreram e que ainda vão ocorrer, que já ocorreram alguns, que é aquele pavor das guerras, o pavor do poderio bélico. Existe, temos que falar. Temos que dizer que de fato acontece, não podemos ser alienados. Temos que evitar os extremos. Por falar em extremos, a partir de domingo eu vou estar pregando uma série de mensagens chamada Equilíbrio. Vou falar sobre vários assuntos pertinentes à nossa fé cristã. E o título desse novo estudo, que deve ter uns 3 ou 4 mensagens, 3 ou 4, eu imagino 3, no máximo 4, sobre equilíbrio. Coisas que estão acontecendo que nós ficamos, sim, mas eu vou falar na próxima semana. Aliás, a partir de semana que vem, domingo, né? A partir de domingo. E nós temos que ter equilíbrio para anunciar o que eu vou falar agora aqui, porque existem guerras, existe. Eu me lembro que em 82, eu tinha 12 anos, e houve a Guerra das Malvinas. Não sei se os irmãos que têm a minha idade mais ou menos se lembram, que foi entre a Inglaterra e a Argentina, aqui na América do Sul, por causa das Ilhas Malvinas, que a Inglaterra devastou até ali a Argentina, né? Ela ganhou aquela guerra. Me lembro, acho que em 91, se não estiver enganado, Guerra no Golfo, ou alguma coisa assim, lá no Oriente. Depois, tantas e tantas e tantas guerras que ocorrem, guerra do Vietnã, Irã, Iraque, e outras. As armas vão sendo desenvolvidas de uma forma tremenda. Antigamente era um tipo de arma, hoje as armas são armas químicas, armas biológicas, armas de destruição em massa que, claro, que causam pavor. Imagina, irmãos, eu trabalho na área da saúde, como os irmãos já sabem, e uma arma química, eu não consegui lembrar, não consegui achar também o lugar, deflagraram uma arma química, que ela asfixia. Eu vi as crianças tentando puxar, mas o diafragma não contrai, o pulmão não tem força, a caixa torácica fica inerte, não consegue puxar o fôlego. Aí é feito ali flevocortide, ou hidrocortisona, na veia, né? É uma medicação que é um broncodilatador e um antialérgico que expande, que ajuda, que elimina, que é um antídoto àquela arma. É tenebroso você ver as crianças sofrendo ali. Acho que foi na Síria, se eu não estiver enganado, não consigo lembrar agora. Essa guerra na Síria, que está ali, né, alastrando, existe, está ali, está na palavra. Deus falou que ia acontecer. Tudo que Jesus falou que ia acontecer, que era para acontecer, já aconteceu. E o que ele disse que vai acontecer, que deixou lá atrás dito para nós, vai se cumprir, meu irmão. Não adianta às vezes a gente querer correr, se isolar num campo, ir para o campo, ir para as montanhas, ir para onde quer que seja.
Vai acontecer. E a nossa segurança não é uma chácara, não é um sítio, não é uma montanha, não é um rochedo. Nossa segurança não são aqueles bunkers que os milionários estão construindo à prova de armas atômicas. A nossa segurança é o Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Eterno, o Soberano e Santo. Talvez o seu coração esteja apertado porque você olha na televisão e vê, meu Deus, daqui a pouco o Brasil entra numa guerra também, como já foi na Segunda Guerra Mundial. De repente alguma coisa acontece, vamos ter conflitos. Ora, isso pode acontecer, porque isso está escrito na palavra, e a palavra é o que nos alicerça. Eu não preciso que o profeta venha profetizar e dizer, eis que vai haver uma guerra. Não preciso. Eu posso olhar para a palavra e ver que está profetizado, declarado, apontado, demonstrado, declarado pelo Senhor, e tudo que ele falou, nenhum tio, não, nada vai cair por terra. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, ele tem uma palavra. Nosso Deus não é como o homem que fala de manhã e nos sustenta de tarde. O nosso Deus não é como muitos que falam de manhã e à tarde já não é mais aquilo. Fala no domingo, na segunda-feira já dizem o contrário do que tinha dito no domingo. O nosso Deus, ele é Senhor, ele é Deus, ele é soberano, ele é excelso, ele é glorioso, ele é fiel, aleluias. E existe essas armas terríveis, como a bomba atômica, por exemplo, que no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançou sobre Hiroshima e Nagasaki. Eu conheci uma pessoa de Hiroshima, que era até um padre. Eu conheci no final da década de 70 e princípio da década de 90, na cidade que eu morava, e de onde eu vim também. E ele era bem magrinho, magérrimo. Segundo, era por causa de efeitos daquela bomba, da radiação que ocorreu ali, né? Não morreu porque ele estava distante, mas sofreu alguns impactos, como muitos sofrem impacto, por exemplo, daquelas terríveis atrocidades que são feitas. E o homem tem poder de destruir a Terra muitas e muitas vezes. Gorbachev, quando ele escreveu Perestroika, ele disse que ele tinha poder, junto com os Estados Unidos, de destruir o planeta Terra centenas de vezes. Agora, ele tem poder, os Estados Unidos têm poder, a Europa tem poder, mas quem vai deflagrar não serão eles, porque a história da humanidade, já disse aqui na outra mensagem, vou repetir nessa, não é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, sem governo e sem direção. A história da humanidade está diante do Senhor. Deus governa a minha história, Deus governa a sua história, Deus governa as nações, Deus governa os planetas, Deus governa os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, os demônios, até o adversário das nossas almas. Ele está sujeito ao poder do nosso Deus, aleluia. Por isso eu estou pregando, nós estamos seguros. Aleluia. Observe que outra coisa que nos causa um certo pavor, ou um certo pavor mesmo, de inquietação, de inquietude, de transtorno, por exemplo. Porque, voltando à história da guerra, eu me lembro que eu tinha sobrinhos que viam na televisão e ficavam morrendo de medo. A guerra no Golfo, lá no Iraque, Estados Unidos e Iraque, aquela ocasião lá, eles ficavam morrendo de medo, passava um avião, qualquer avião. Eu morava em São José dos Campos, então tem muito avião lá, porque tem aeroporto, tinha fábrica de avião. Ele via qualquer avião e já ficava com medo de que eram mísseis, alguma coisa, causa espanto, né? E há pessoas que veem aquilo e ficam assistindo. E olha aquilo lá e fica, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Aí a mãe tem um filho que está no quartel, ou está se alistando, ou já se alistou e vai servir, já fica naquelas coisas, pensando. E quando nós olhamos para uma outra coisa que nos tira a paz também, são as grandes e terríveis assolações no meio religioso. As lideranças querem se matar, preparando armas e mais armas. O tanto de dinheiro que é investido no poderio bélico das nações mataria a fome de todo o planeta. Não haveria um miserável no planeta se o dinheiro usado em armas bélicas fosse destinado para pesquisa de medicação para curar doenças, para alimentar o necessitado. Mas é cruel. As nações têm coragem de levantar fundos de dinheiro que não sei nem somar, de tal monta que eu não sei nem contar, mas não tem coragem muitas vezes de fazer um trabalho sério para cuidar das crianças. Mas olha para cá um pouquinho, deixa eu abrir um parênteses aqui. Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, diz que: mas nós aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia.
Nós não vamos ver justiça aqui nessa terra de forma alguma. Vamos ver a justiça do Senhor, que Cristo fez. Por mais que nós oremos pelos governantes, pelo presidente, pelo governador, sempre vai estar ali porque o homem é caído. Mas eu repito, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, aleluias. Mas também a confusão religiosa é algo que é terrível, porque as pessoas ficam sem direção. De novo, nós entramos nas mídias e abrimos na internet ou na televisão aberta e qualquer outra que seja, fechado também, e vemos ali pessoas ludibriando as massas em muitos lugares. Não estou generalizando, mas é maioria absoluta de pessoas que estão dominando as massas, que ensinam coisas que a Bíblia não ensina, que falam de coisas que a Bíblia não ensina, não fala, não diz, que pegam um texto isolado, sem o seu contexto, e usam aquilo ali como pretexto para fazer alguma coisa, para manobra de massas, para que as pessoas não tenham uma liberdade na mente, não tenham uma transformação, não haja metanoia pela palavra, mas levam a mensagem de si, para que as pessoas se encham de si, ou daquela liderança, ou daqueles apóstolos, ou daqueles homens que trazem uma nova revelação, uma nova direção. Mas não é isso que a Bíblia diz, não é uma nova revelação, é a palavra que nos enche, é a palavra que nos guia, é a palavra que nos orienta, e é nessa palavra que nós estamos seguros. Como é que eu vou entrar e viver nesse planeta, nesse mundo que jaz no maligno, como diz a palavra do Senhor? E cada um fala uma coisa, como é que pode isso? Olha, mas o pastor A fala isso, o pastor B fala aquilo outro, aquela comunidade, aqueles grupos lá de centenas falam isso, aquele outro fala aquilo outro, e aqueles outros lá falam assim, fica tudo doido. Qual é a direção que eu vou seguir? Como é que eu vou me virar com tantas e tantas e tantas heresias que se levantam? Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, de 1 a 5. Exorto-te, pois, Paulo falando para Timóteo, exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorte com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo a sua própria cobiça, ou as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. Aí ele fala para Timóteo, tu porém, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Olha, vai chegar um tempo em que as pessoas vão querer, com coxinha, como coceiro, comichão nos ouvidos, amontoar mestres segundo as suas cobiças, as suas concupiscências. Porque é verdade que existem líderes que são lobos em pele de cordeiro, mas existem massas também que querem, que são egoístas, que são avarentas e que querem seguir aquelas massas. Aí começa, não, mas ali é assim, ali é bom, não é bom é aqui, não é bom é acolá. Na época de Paulo começou a acontecer isso também. Olha, uns disseram assim, olha, nós somos de Paulo, não, nós somos de Cefas, nós somos de Apolo, não, nós somos de Cristo. Aí Paulo vem assim, peraí, está Cristo por acaso dividido? Foi Paulo que deu crescimento, foi Paulo que morreu, foi Paulo que ressuscitou. Aí ele ensina, olha, nós temos que estar firmados no Senhor, nós somos de Jesus, porque em Jesus é que nós somos seguros, é em Jesus que nós somos guardados, é em Jesus que existe a verdade. Nós queremos uma direção, a direção é Cristo. Nós queremos uma doutrina, a doutrina é Cristo. Nós queremos palavra, palavra é Cristo. Nós queremos vida, vida é Cristo. Nós queremos andar na retidão do Senhor, é a palavra, é Cristo, é a palavra que nos alicerça, nos orienta, nos guia e fortalece, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Não, mas o apóstolo fulano de tal, ele foi ungidão, consagradão. O último apóstolo verdadeiro, genuíno, foi o apóstolo Paulo. Os demais outros surgiram aí de umas décadas para cá. Ele tem que se explicar diante do Senhor. Já falei isso aqui em outras mensagens também. Aí eles vêm com a direção, não, nós temos que fazer isso. Nós temos que ficar 7 dias trancados no lugar, porque assim Deus vai agir. Não, nós temos que fazer 21 dias de uma campanha, porque se assim nós fizermos, Deus vai agir. Não, nós temos que fazer
vir vestido de preto, ou vir vestido de branco, ou colocar fitinho no braço, ou fazer aquele corredor onde vamos colocar a terra que vem lá de Israel, porque assim Deus vai agir. Deus não precisa de nenhum subterfúgio, Deus não precisa de nenhum apoio, nenhuma ajuda. Deus é Senhor, Ele é absoluto, Ele é tremendo, Ele é glorioso, Ele é soberano, Ele é Deus, aleluia. Aleluias. Eu não preciso de um Deus que precisa de um apoio, eu preciso de um Deus que me apoia e que me segura. Esse é o Deus que eu estou pregando, é o Senhor da palavra, é o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo, que Ele está aqui nesta noite e habita em mim, e habita em você, e eu sinto a sua presença gloriosa nesta noite. Aleluia. Olha só o que diz em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Segundo aos Coríntios capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Quem dera me suportasses um pouco mais na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou com o zelo de Deus para vocês, eu quero apresentar vocês à igreja como uma noiva ataviada, pura e imaculada ao Senhor, mas eu estou temendo que as vossas mentes sejam tomadas de assalto por enganos, porque assim como a serpente enganou Eva, eu temo que o inimigo também vos engane. Olha só, temo, porém, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém, ouça bem agora, preste bem atenção, pois se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Penso, porém, que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Aí começa as instruções aqui, olha, a minha versão é um pouquinho diferente da sua. Ele está dizendo o seguinte: se alguém for pregar outro Jesus, um outro Evangelho, e você recebendo um outro Espírito, isso aí não é procedente do Senhor. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele falou o seguinte, capítulo 1, verso 6 de Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passassem da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciem outro Evangelho, seja anátema, maldito. Meu irmão, Paulo está dizendo: eu estou preocupado que vocês saiam da simplicidade que é em Cristo Jesus e se corrompam assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam enganados pelo maligno. Quantas pessoas estão seguindo um Cristo que não é o da palavra, não é bíblico, andando quilômetros a encontrar um guru? Eu estou falando de igrejas separadas, não, estou falando daqueles que se dizem igreja evangélica. Porque aquele guru, ou porque aquele lá, se ele colocar a mão em mim, ou porque se eu estiver naquele lugar. Certa feita, Jesus, no capítulo 4 de João, quando ele conversava com aquela mulher samaritana, os seus discípulos foram buscar alimentos, ele sentou à beira de um poço, e aquela mulher veio, e ele pediu-lhe água, e ela disse: não tenho como tirar água, o poço é fundo, etc e tal. Aí o Senhor falou para ela assim: olha, eu tenho uma água que se eu te der, você não vai ter nunca mais sede, então me dá essa água. E começou a conversar com ela. Aí, antes disso, ela falou: como é que você me pede água se você é um judeu e eu sou samaritana? E aí ele disse assim uma coisa muito interessante: olha, nossos pais dizem que é aqui no monte que nós temos que orar, é aqui que nós temos que buscar o Senhor, é essa região aqui que nós temos que invocar, porque é ali que Deus fala. Mas vocês falam que é lá em Jerusalém. O Senhor falou assim: olha, nem em Jerusalém, nem em monte, nem em Samaria, nem na igreja bíblica cristã de Cruzeiro, nem na maior e mais tremenda catedral que possa existir, onde nós buscamos o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito em contraste com a carne, em verdade em contraste com a mentira. Se pregarmos um outro evangelho, nós estamos recebendo maldição, aí seja anátema. Observe só,
no ano 1517, quando Martinho Lutero colocou aquelas 91 teses na igreja lá de São Pedro, lá em Wittenberg, na Alemanha, e dali surgiu, explodiu a reforma protestante. Depois veio Jean Calvin, Zwinglio e tantos outros. E eles elaboraram uma coisa assim que eu acho bastante interessante. Eu sempre estou falando aqui e repito nessa também. Eu não tenho rótulos assim. Você é calvinista, você é arminiano, você é batiniano. Não. Sou apenas um cristão. Um pecador salvo por Jesus, que busca ser o mais bíblico possível. Mas eles estabeleceram aqui uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eles estabeleceram aqui os 5 solas. Que eu não sei se você já ouviu falar dos 5 solas. Eu imagino que sim. Mas se não ouviram, vão ouvir nessa noite. E eles disseram que os 5 solas seriam assim. Primeiro, sola fide, ou somente a fé. Porque diziam que a igreja romana naquela ocasião dizia que tinha que ter outras coisas, tinha que ter, como é que fala? Comprava ali com indulgências, etc. Não, somente a fé. Porque pela fé nós alcançamos, pela graça somos salvos por meio da fé. Certo? Então, sola fide, sola fé. Depois, sola escritura, ou somente a escritura. Eu não tenho que ter um outro livro, como o Mormon, por exemplo, como o Adventista, por exemplo, que tem que ter ali aquela cartilha de um profeta dentre eles, que eles apresentam ali como escritura, como a palavra do Senhor. Não, somente a palavra. E apresentando aqui solos Cristos, somente Cristo, somente Cristo é o Salvador, somente Cristo é o Senhor que salva e perdoa. Eu não preciso de um papa, nem de um pastor, nem de um bispo, nem de um apóstolo. Somente Cristo é o Senhor, somente Cristo é o Salvador, porque Ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso, o seu sangue carmesim, seu sangue purificador, seu sangue remidor, seu sangue que comprou e pagou. Somente Cristo. Aí vem o quarto sola gratia, ou somente a graça. Porque nós somos salvos pela graça. Está escrito lá em Efésios 2:1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E você vai seguindo até o versículo 8 que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Estamos aqui porque é dom de Deus, é presente de Deus. Salvação é presente de Deus. Aleluias. Glória a Deus. E depois o quinto sola, soli deo glória, somente glória a Deus. Tem pessoas que querem roubar a glória de Deus. Tem pessoas que querem, o ministério todo quer roubar a glória de Deus, dizendo que aqui você encontra a cura, aqui você encontra o milagre, aqui você encontra Deus, você encontra Deus em espírito e em verdade. Mas por que nós nos congregamos? Porque Ele nos deu essa instrução de congregarmos. Aquele que se insurge na solidão, ele fica solitário e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Por que então congregar, alugar um espaço como esse, por exemplo, para nós cultuarmos ao Senhor? Porque nisso aqui nós temos comunhão. Vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. Compartilhamos nossas dificuldades, compartilhamos nossas lutas, nos abraçamos e choramos um com o outro, e rimos um com o outro, e suportamos a fraqueza um do outro, e ajudamos na aflição, e ajudamos no serviço, e trabalhamos para o Senhor, e pregamos ao Senhor, e assim nós temos instruções. A igreja do Senhor é assim, é um corpo. Aleluias. E nessa ocasião da reforma, eles fizeram isso, porque havia já desde a época de Paulo, ou desde Cristo, aquelas mentalidades que estavam ali tomadas por uma religiosidade, que você tem que estar. Eu estou de gravata porque eu gosto, mas se eu quiser pregar de camisa aqui, eu posso pregar sem problema algum. Agora eu tenho que vestir-me decentemente. Alguns irmãos da nossa igreja lá no Rio pregam de camisa polo. É outra história, mas existem pessoas que têm que dizer: se você não tiver vestido assim, você não é santo para o Senhor. Se você não tiver com nessa mensagem que eu vou explicar sobre equilíbrio, eu vou falar sobre essas coisas também. Essa série de estudos sobre equilíbrio que eu vou falar. Então nós temos aqui, apresentando 2 pavores já. Um bélico, guerras, rumor de guerra, matança, desordem. Um outro, religioso, que confunde tanto. Não só no nosso meio, como fora, por exemplo, nas demais milhares de seitas que existem. Na Índia são, mas não sei quantos milhões de deuses. Rato é Deus, pulga é Deus, mosquito lá é Deus, tudo lá é adorado. E nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos um único Deus, que é um Deus que nós não conseguimos entender, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo.
que está entronizado num trono de glória, poder e majestade, mas também habita conosco, com contrito e abatido de coração. Um Deus que a Bíblia fala lá no livro de Isaías 40, verso 22, Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são como gafanhotos, mas também habita no meu coração e no seu coração. Aleluias. Deus tremendo e glorioso. Existe um outro pavor que está tirando a paz de muitas pessoas, tirando o sono, levando pessoas a tomar psicotrópicos, medicações para acalmar os nervos, por causa do pavor que vem acontecendo. Falei agora no princípio, por exemplo. Mas esse planeta Nibiru vai chocar-se com a Terra? É um planeta? Ou é um cometa? Ou é um asteroide? É um asteroide planeta? E muita gente já falou comigo, com medo. Mas menino, e o tsunami? Eu moro em região, as pessoas que moram em região costeira, moram em Caraguá, Ubatuba, região costeira, no Nordeste brasileiro. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Pode acontecer. Pode acontecer. Aconteceu no Japão. Aconteceu na Indonésia. Pode acontecer. Está na palavra. Vai acontecer. Se aqui eu não sei, mas vai acontecer. Terremotos, inclusive esse da Venezuela, atingiu um pouco da Amazônia também. Aconteceu? Pode acontecer. Isso tem tirado a paz de muita gente. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando, realmente, eu ligo lá na internet, na televisão, e eu vejo isso e estou ficando sem sono, porque eu estou com medo. Mas eu quero te dizer uma coisa, daqui a pouquinho eu vou fechando essa mensagem, estou caminhando para o fim já, sobre uma coisa que nós temos que ter certeza: em Deus nós estamos seguros. No dia da adversidade, Ele vai me esconder no recôndito do seu pavilhão. Nós estamos guardados nele, seguros nele, protegidos nele. Mas pastor, quantos cristãos já morreram? E eu trabalho, como já falei, na área da saúde. Quantos cristãos morrem ali comigo? Muitos deles terrivelmente destruídos por feridas, por UPP, que chama úlcera por pressão, que infecciona, que necrosa o tecido, que fica um odor fétido terrível, que fica ali na coisa mais terrível do mundo de você ver. E é um cristão, um crente em Jesus Cristo, que a família fala, ele é crente. Às vezes ali tem um pouquinho de consciência e consegue conversar um pouquinho ainda. Eles olham, mas meu Deus, como é que pode? O corpo dele pode estar batido ali, ferido, machucado, mas a sua alma está preservada no Senhor, pelo sangue de Jesus. E naquele grande dia ele vai ressuscitar num corpo de glória, um corpo que não tem ferida, não tem doença, não tem morte, não tem nada mais que possa impedi-lo de louvar e exaltar o nome do Senhor para sempre, de eternidade a eternidade. Aleluia. Agora escute. A pessoa chega e fala, mas pastor, eu estou preocupado, sinais do céu, você viu lá, em tal lugar aconteceu isso, em outro lugar aconteceu aquilo outro, o cientista falou isso, o astrólogo falou aquilo outro, e as pessoas ficam ali com medo. E um outro pavor que acontece: fomes, pestes e mortandade em massa. Nesses últimos séculos, e nesse nós entramos, morreu muita gente, mas muita gente, de doença, de peste e de fome. Eu falei agora há pouco, saí do meu plantão, deixei 2 crianças lá com H1N1. Constantemente pessoas morrem lá por dengue, por chikungunya, por zika vírus, pestes. Quantas vidas já foram ceifadas pela AIDS, pelo ebola, pela tuberculose, por tantas e tantas e tantas outras doenças que surgiram, umas foram erradicadas, outras que foram erradicadas, mas estão voltando. Quantos e quantos, isso nos tira a paz às vezes. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Imagina eu que trabalho num ambiente de hospitalar, que cuida da pessoa doente. Pode acontecer? Pode. Mas se acontecer, Deus não é Deus? Se Deus curar, é Deus. Se Ele não curar, é Deus. Se abrir a porta, é Deus. Se não abrir a porta, é Deus. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus sobre todas as coisas. Nós temos que adorar e glorificá-lo, não porque Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário e por aquilo que Ele é, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não é terrível você olhar e ver a pessoa ali sofrendo, doente? É horrível. Meu Deus, como é que pode?
Muitas vezes pessoas ali que estão com dor, que o doutor passa lá uma medicação, ele faz a indicação pesada, forte, entra com morfina, entra com tramal, entra com tudo, e a pessoa continua com dor, e chora e grita, e você fica ali, meu Deus, o que eu faço? Às vezes eu vou lá e oro, meu Deus, eu vou orar, daqui a pouco ele está com dor ainda, chega doendo a gente na alma do profissional. Na minha vida como profissional, como pastor, como cristão e como ser humano, eu olho ali e falo, meu Deus do céu, esse não para a dor dele mais. Eu chego e peço, Senhor, leva ele pelo amor do teu nome santo. Se ele não é salvo, salva esse homem, essa pessoa, leva, Senhor, porque é tão terrível você ver o sofrimento. Mas vai acontecer mais ainda, vai piorar um pouco mais. As coisas estão indo de mal a pior, mas nós estamos seguros. Eu não vim colocar pavor em ninguém aqui, vou te mostrar uma coisa agora para você nunca esquecer, por mais terrível que seja, nós estamos escondidos no pavilhão do Senhor, no recôndito ali, protegidos e guardados. Escute isso, Êxodo 14, verso 14 e 15. Quando a nação de Israel saindo do Egito, Faraó vem atrás, muralha de um lado de pedra, muralha de pedra do outro lado, o mar à frente, Faraó atrás, o Egito atrás, exército atrás. O Senhor ali, ele olhando, Moisés olhando, meu Deus, e agora a situação? Aí o Senhor fala assim, olha, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E Moisés ali olhou assim, todo mundo, é para marchar? É para marchar. Porque, aí no verso 14 ele fala assim, ó, Senhor, eu vou ler aqui, pelejará por vós, e vocês vão ficar calados, vós calareis. Êxodo 14, o Senhor, verso 14, o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Diga ao povo que marche. Tem muralha de um lado, continua marchando. Tem muralha do outro lado, continua marchando. O ímpio lá fora não tem uma esperança. O ímpio lá fora não tem perspectiva. O ímpio lá fora não tem expectativa de saúde, de cura, de milagre, não. Mas nós temos olhado para um lado, talvez venha a olhar e ver uma muralha muito grande de pedras. À esquerda também, atrás um grande exército. À frente um mar vermelho terrível. Mas a ordem é para marchar, porque nós temos a esperança. A nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está no dinheiro, não está no poder bélico, não está no braço de carne, não está na força política. A nossa esperança está no Senhor. Então a ordem é marchar. O homem parou, mas a igreja continuou marchando e declarando que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que diz: medo de guerra? Deus sempre nos guardou. 2 Crônicas 20 diz a palavra do Senhor que Josafá foi alertado de um grande exército que vinha contra ele, o rei Josafá. Mas um grande exército terrível que vinha contra ele, maior, forte, perigoso, homens belicosos, homens tenebrosos. Aí no versículo 12 de 2 Crônicas, olha que coisa profunda, tremenda, que Josafá disse. 2 Crônicas 20, 12. Porque é um exército muito grande. Olha o versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, e da Síria já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Depois segue o texto. E no versículo 12, olha só o que diz Josafá: o nosso Deus não o julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Não sabemos o que fazer, mas olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Talvez seja muita coisa para nossa cabeça, mas o que eu faço? Não fico olhando para o planeta Nibiru, nem para a Terceira Guerra Mundial, nem para a peste, nem para a mortandade, nem para o Zika vírus, nem para o chikungunya. Olha para Jesus, não sabe o que fazer, mas nós miramos nele, olhamos para ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Glória a Deus! Olha só o versículo 15. Disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, assim vos diz o Senhor. Vem o profeta falar isso, né? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Está com medo de guerra? A peleja é do Senhor. Está com medo da Terceira Guerra Mundial? A peleja é do Senhor. Observe o que diz a palavra do Senhor. 15 de Êxodo, verso 3, verso 5. Quando Miriam lá do outro lado cantava, e os irmãos cantavam e adoravam o Senhor,
Senhor dizia: o Senhor é varão de guerra, Ele é o Senhor de guerra, Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele é o todo-poderoso, aleluia. Observe, João 14,6, para a confusão que existe no mundo religioso, onde está? Como é que está? Como é que não é? Ora, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aleluia. Não fique com confusão religiosa, fique em Jesus. Não fique pensando, mas é isso ou é aquilo? Eu tenho que agora colocar um kippah, tocar um shofar, voltar às antiguidades, eu tenho que fazer isso? Não, vestir uma roupa assim, não. Eu tenho que estar em Cristo, viver em Cristo, andar em Cristo, amar a Cristo, alimentar-me dele, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Aleluia. Medo de asteroides? Medo de tsunamis, medo de abalos sísmicos e cósmicos. Olha só o que diz a palavra do Senhor, Salmo 24:1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Lembra que eu disse? Não é um caminhão ladeira abaixo, sem freio, não. Deus tem o controle, nele nós estamos seguros. Observe, mas e tantas pestes, doenças, mortes. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Direi do meu Deus, Ele é o Senhor. Direi do meu Deus, Ele é meu ajudador. Direi do Senhor, Ele é meu guarda. Direi do Senhor, Ele é o que me esconde no pavilhão. Estarei guardado e protegido. Olha só o que diz Mateus, capítulo 10 e o verso 28. Mateus 10, verso de número 28. Observe só o que diz a palavra do Senhor. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. As armas químicas podem matar? Podem. As pestes podem matar? Pode. O tsunami pode matar? Pode. Terremoto pode. Asteroide, meteorito, pode. Sim, pode. Mas só pode matar o corpo físico. Agora temos que temer ao Senhor, que pode, além de matar o corpo físico, lançar a alma no inferno. A esse nós tememos, a esse nós reverenciamos, a esse nós temos tremor e temos temor, porque Ele é o Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é aquele que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Esse nós tememos. Agora observe, Colossenses 3, de 1 a 4. Esse aqui eu sempre cito ele, eu sou apaixonado por essa passagem. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, tem um "se" aqui, né? Se fossem ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Busca as coisas do alto. Não fica buscando coisas para você ficar com medo, por favor, meu Deus. Se encha do Espírito Santo, se encha das coisas do alto, busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, e você vai se revestir de poder. E quando chegar aquela atrocidade, aquele mal, você vai dizer: realmente está difícil, a coisa está feia, a coisa está pegando, mas eu estou escondido, porque eu estou seguro no pavilhão do meu Senhor. Ele é o que me guarda, aleluia. Portanto, se fossem ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. As coisas de cima, pensa nessa de cima, porque nas coisas de cima tem ressurreição. Pensamento da coisa de cima tem corpo de glória. Pensamento da coisa de cima tem, não vai ter mais choro, nem morte, nem pranto. Pensando na coisa de cima não vai ter mais doença. Pensando na coisa de cima é Jesus voltará. Pensando na coisa de cima é Ele voltará, aleluia. Pois morrestes para o pecado, né? E a vossa vida está, agora isso que guarda isso. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A sua vida, meu irmão, está guardada com Cristo, oculta com Cristo em Deus. A sua vida, irmão, está oculta com Cristo em Deus. Então não tem que ter medo de macumba, nem de galinha preta, nem de farofa, nem de sexta-feira 13, nem de mandinga, nem nada. A nossa vida está guardada. Lógico que temos que tomar cuidado com os ardilhos do inimigo. Não podemos facilitar, porque ele anda bramando de redor, como um leão bramando de redor. Mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, em quem nós estamos guardados e protegidos, aleluia. Glórias ao Cordeiro de Deus, aleluia.
Aí vem o versículo 4 que diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Estamos guardados, ocultos em Deus, escondidos com Cristo em Deus. Que pode fazer o homem, que pode fazer as guerras, o máximo é matar. Mas Paulo dizia assim, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, porque se eu morro agora, eu sei que eu vou estar eternamente com o meu Senhor, e se eu estiver vivo na vida dele, eu vou subir ao encontro do Senhor num corpo de glória transformado. Mas o morrer para o crente não é prejuízo, é lucro. Tem gente que tem medo de fazer missões, porque tem medo de levar um tiro. Lógico, nós temos que ser prudente como a serpente, astuto como a serpente, sempre como as pombas, é evidente. Mas tem pessoas que têm um medo terrível, vai para o campo missionário, vai, não quero mais, volta. Ou fazer um trabalho, tem medo de assumir um compromisso na igreja, na obra do Senhor. O máximo que alguém pode fazer é matar. O máximo, claro, pode fazer sofrer um pouco, sofrer com dor, com isso, aquilo, mas o ápice é a morte. Mas para nós que servos do Senhor, a morte não é nada ruim, a morte é eternidade com o Senhor. Agora escute essa, Mateus 28 e o verso 18. Mateus capítulo 28 e o verso 18. Mateus 28, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Cristo ressuscitou, ele disse assim: chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo poder foi dado ao Senhor. Na cruz do Calvário ele conquistou isso, quando ele disse: está consumado. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e depois de 40 dias aparecendo para os servos do Senhor, dando instruções, ele foi assunto ao céu. Mas ele disse que ele vai voltar, ele disse que voltaria, mas ele deixou bem claro: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Dá para confiar nesse Deus, meus irmãos? Dá para ter paz, descanso nesse Senhor? Dá para dizer: eu estou no recôndito, eu estou no pavilhão dele, eu estou guardado nele, estou protegido nele? Dá para você chegar, deitar e dormir e dizer: eu posso deitar e dormir porque quem guarda a minha vida é o Senhor? Não é meu dinheiro, não é meu emprego, não é minha riqueza, não é meu sucesso, não é minha progresso, nada disso. O que me guarda e protege é o Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra. Salmo 18, de 1 a 3. Olha só que coisa mais linda. Porque você está aqui em milhões de passagens. Salmo 18, de 1 a 3. Olha só o que diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ele é meu escudo, o meu baluarte, o meu rochedo, o meu lugar forte. Agora escute isso. O Senhor nos apresentou em Mateus 24 alguns sinais, chamados de dores, né? Com as dores de parto. Chamou essa palavra para nós entendermos que são dores que vão acontecer no final do tempo. Nesse final do tempo que nós chamamos desde a primeira até a última, desde a primeira até a segunda vinda do Senhor. Essa dor de parto, essa angústia que ia acontecer, ele deu algumas instruções no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 1, 25. A partir do versículo 1 ele foi ensinando, ou 24 mesmo, ele foi ensinando. Ele disse que haveria alguém dizendo que o Cristo está aqui, está ali, está acolá, não esteja enganado. Muitos enganaram, sinal religioso. Depois ele falou assim: olha, vai ter guerras e rumores de guerra, sinal político. Vai ter fome, peste, mortandade, sinal social. Vai ter terremoto, maremoto, sinal geofísico. E vai ter também um outro sinal que é da frieza, que nós chamamos de apostasia, que está acontecendo terrivelmente. Tudo isso foi profetizado. Agora, para eu encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 21. No livro de Lucas 21, verso 25 ao verso 28. No sermão profético
Ele profetizou isso em algumas passagens, e bem disse ele em Mateus 24, 25, Marcos 13 e Lucas 21. Em Lucas 21, o verso 25, 26, 27, traz algo confortante para nossas vidas. Ouça isso. Haverá sinais no sol, ele está dizendo que vai haver, que vai acontecer. Nem que não vai, talvez, pode ser que sim, vai acontecer. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Não é isso que está escrito aí? As nações ficarão atordoadas, perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Isso não tem acontecido? Homens desmaiarão de terror. Não é menininho não, não é mocinha não. Homens desmaiarão de pavor de medo, de tanto pavor que vai sentir por todas as coisas que acontecerão. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalos cósmicos. Está falando de terremoto, maremoto, de abalos cósmicos. Cristo está dizendo isso. Não foi nenhum guru, foi o Senhor. Agora escute. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Agora, para fechar, isso aqui é sublime. Quando estas coisas começarem a acontecer, e já começou a acontecer, quando essas coisas começarem a acontecer, isso já tem ocorrido há algum tempo, quando essas coisas começarem a acontecer, olha, fica quietinho, entra debaixo da cama. Quando isso começar a acontecer, vai lá para um bunker. Quando isso começar a acontecer, foge lá e fica ali reunido. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está perto, porque a vossa redenção se aproxima. Quando tudo isso estiver acontecendo, levante a sua cabeça, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque a nossa redenção se aproxima, está bem perto. Está acontecendo terremoto? Está. Maremoto? Está. Os abalos cósmicos, sim, estão acontecendo. Os homens estão com pavor, sim. Muitos estão temendo, desmaiando, sim. Então levante a cabeça, glorifique a Deus, porque a volta do Senhor está perto, a nossa redenção está bem perto. Aleluia! Oh, glória a Deus! A nossa redenção está bem perto, meu irmão. Nós estamos escondidos no recôndito, no pavilhão do Senhor. Podemos morrer, mas nós estamos guardados nele, porque batendo aqui da retirada, vamos para a eternidade com o Senhor, a encontrar com ele, e depois naquele grande dia que ele voltar, nós ressuscitaremos em corpo de glória. Aleluia! Fique de pé, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia! É motivo de exaltarmos o Senhor, de glorificarmos a Deus, de exaltarmos o seu santo nome. Quando essas coisas começarem a acontecer, não vai se esconder não fique chorando não fique apavorado não fique temeroso não, mas levante a sua cabeça, olhe para cima, porque a sua e a minha redenção se aproxima. Oh meu Deus, o que ele está dizendo com isso? É que a volta do Senhor estaria perto quando isso estivesse acontecendo, e isso vem acontecendo já há um tempo, e o nosso Senhor se aproxima, ele voltará, Jesus voltará, e ele é o que nos guarda, no pavilhão dele estamos guardados, aleluia.